Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores paradoxos da literatura, que é o caso de Beowulf. Pensa bem, ele é tido como o poema épico que funda a Inglaterra, sabe, a primeira grande obra da língua inglesa. Só que o grande enigma é, quase nada nele é de fato inglês. Estranho, né? Então, vamos lá. O que a gente está vendo aí são as famosas primeiras linhas de Beowulf, no idioma original, o chamado inglês antigo. Soa familiar? Imagino que não, né? E não é para menos. Soa como uma língua totalmente diferente. E a verdade é que, pra gente, ela é. E aqui a gente vê a tradução. Pois é, a diferença é absurda. A língua de Beowulf tem umas raízes germânicas tão fortes que ela é, assim, totalmente incompreensível para quem fala inglês hoje em dia e, claro, para a gente também. É basicamente uma relíquia, um fóssil de uma língua. Então, esse é o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui. Como é que pode um poema, que fala sobre reis dinamarqueses, heróis de uma tribo chamada Gatas, escrito numa língua que ninguém mais entende, como é que isso virou a base, a pedra fundamental da literatura da Inglaterra? É exatamente essa história que a gente vai investigar. Ok, para começar a entender essa história, a gente precisa fazer uma viagem para bem longe da Grã-Bretanha. O poema leva a gente direto para o mundo dos povos germânicos, lá do norte, para a Escandinávia, numa era de heróis que hoje já está completamente perdida no tempo. É isso mesmo, o cenário de Beowulf não tem nada a ver com as colinas verdes da Inglaterra. A gente está falando das terras geladas da Dinamarca e do sul da Suécia. E os protagonistas da história são os dinamarqueses, os suecos e os geatas. São as sagas e as brigas entre essas tribos germânicas que servem de pano de fundo para tudo o que acontece. Beleza, agora vamos pro coração da história. É um mundo, assim, de heróis, gigantes, monstros que dão pesadelos e um código de honra super rígido que ditava absolutamente tudo, da vida até a morte. E a vida do nosso herói, o Beowulf, é basicamente definida por 3 batalhas gigantescas. Primeiro, ele encara o Grendel, um monstro que bota o terror nos dinamarqueses. Depois, ele tem que descer até um covil debaixo d'água para lutar com a mãe do Grendel, que está querendo vingança. E por último, muitos anos depois, já um rei velhinho, ele tem sua batalha final contra um dragão que cospe fogo. Mas o que movia esses heróis, afinal? Era um sistema de valores bem claro, um código de conduta. Esse código germânico era direto ao ponto. O que valia? Coragem na batalha, buscar a glória pessoal, aquela fama que ia durar mesmo depois da morte e, acima de tudo, lealdade total ao seu líder. E o que era o pior de tudo? Falhar, ser covarde ou trair. E o Beowulf, ele é a encarnação perfeita de tudo isso. Mas não é só a história que é diferente, não. O jeito como ela é contada, a poesia em si, é algo único. A poesia do inglês antigo tinha um estilo, uma beleza toda própria, que não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje em dia. E uma das coisas mais fascinantes dessa poesia é uma figura de linguagem chamada canon. A ideia é a seguinte: em vez de usar uma palavra simples, tipo navio ou lança, o poeta criava uma metáfora, uma expressão composta, quase um pequeno enigma que deixava o verso muito mais rico e cheio de imaginação. E olha só que legal os exemplos, eles dão vida para o poema. Um navio não é só um navio, ele é o flutuador de pescoço espumoso. Lutar não é só lutar, é jogo de mãos. E uma lança vira o eixo do massacre. São essas canons que dão para a poesia uma textura, sei lá, densa, cheia de imagem e às vezes até bem sombria. E agora a gente chega no ponto talvez mais complexo e fascinante de Beowulf. O poema vive numa tensão constante, ele está dividido entre 2 universos totalmente diferentes, o mundo pagão, de onde a história nasceu, e o mundo cristão, que foi quem guardou essa história pra gente. É como se o poema tivesse 2 almas vivendo dentro dele. De um lado a gente tem o mundo pagão da história, sabe? Com aquele código da vingança, da honra, uma tradição que era toda oral, passada de boca em boca. E do outro lado, bom, o fato é que as únicas pessoas que sabiam escrever para registrar essa história eram monges cristãos. E eles olhavam para esse passado pagão com uma mistura de admiração e ao mesmo tempo de julgamento. Parem para pensar nisso por um segundo. As lendas de uma cultura de guerreiros que não sabia ler nem escrever só chegaram até nós porque foram salvas do esquecimento por homens de uma fé totalmente diferente lá no silêncio dos mosteiros. Essa contradição, ela tá em cada verso do poema e cria uma atmosfera muito única, que é ao mesmo tempo de celebração de um passado e de uma certa melancolia por ele.
E é essa melancolia toda que nos leva a uma ideia muito poderosa de ninguém menos que J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Ele defendia que Beowulf não é só um poema épico de celebração do heroísmo. Na verdade, seria mais uma elegia, sabe? Um lamento, uma canção triste por um mundo, uma cultura e um código de honra que estavam sumindo, desaparecendo para sempre. Então, no fim das contas, a grande sacada é esta. Quando a Inglaterra adotou Beowulf como seu, ela não estava só pegando uma boa história de monstros e heróis. Não, ela estava reivindicando uma linhagem, conectando a própria identidade que ainda estava nascendo àquela era poderosa e heróica dos seus ancestrais germânicos. O poema virou uma ponte para um passado grandioso. E a gente termina então com a mesma pergunta que começou tudo isso e que ecoa até hoje. Como é que uma história de guerreiros escandinavos, escrita numa língua que morreu e ainda por cima filtrada por uma outra religião, como é que isso se tornou o coração, a alma da literatura de uma nação inteira? A resposta provavelmente está numa mistura complexa de mito, memória e, claro, da eterna busca por uma identidade.